Gente, nós estamos de volta e nós estávamos dizendo, né, que, embora haja um debate, né, que eu já fiz lá na disciplina de História da Educação, né, da educação brasileira, da contribuição dos jesuítas, passando pelo Brasil reinado, né, depois entrando no Brasil República, né, a partir da década de 30 houve significativas mudanças também. Década de 60 tem um perfil específico, né, porque estávamos vivenciando o período da ditadura militar, mas finalmente na década de 80 é aprovada a Constituição Federal de 88, como eu expliquei na aula anterior, e também há um avanço que é a regulamentação dessa Constituição, né, do texto que percebe a educação como direito de todos, dever do Estado, né, a consolidação dessa regulamentação se dá em 95 com a instituição do Conselho Nacional de Educação, com representação nas 27 unidades federativas do Brasil, e a Lei de Diretrizes e Bases em 1996. Então, essa que é a novidade, né, da educação. A estudante aí está falando, nossa, é da década de 80, né, e da década de 90. A Constituição é da década de 80 e a LDB da década de 90. Possivelmente, alguns aqui dessa turma, né, nem tinham nascido ainda, mas é considerada uma legislação extremamente nova, né, extremamente atual, se nós formos pensar, tá? Então, a Constituição Federal de 1988, ela determina que o sistema de ensino brasileiro, eles sejam organizados, gente, em regime de colaboração, né? Essa colaboração, é, essa colaboração vai se dar entre a União, né? Os estados, o Distrito Federal, que tem uma organização parecida com o Estado, com os estados, mas ele é responsável ali pela área ao entorno da capital federal e suas cidades satélites, né? E os municípios, né? Então, existe as responsabilidades, né? Desse regime de colaboração, né? A União compete, né, a organização do sistema do ensino federal e dos territórios, né? Também a União ela tem a responsabilidade de financiar as instituições públicas federais, né? E exercer em matéria educacional uma função redistributiva e supletiva, né? Garantindo, então, a equalização de oportunidades educacionais, mas também um padrão mínimo, né, de qualidade, mediante, por exemplo, assistência técnica, né, e financeira aos estados, ao Distrito Federal, né, e aos municípios. Então, a gente tem, né, um sistema extremamente, vou dizer ali, né? Como é que eu posso dizer ali? Interdependente, né? Que vai constituir essa unidade que nós chamamos, né, de organização da nossa educação nacional, certo? Então, né, a União, ela vai organizar, né, o sistema federal de ensino, né? Vai financiar, né, as instituições, como eu disse para vocês, né? Os municípios, né, atuarão prioritariamente no ensino fundamental, né, e na educação infantil, e os estados e o Distrito Federal vão atuar, né, no ensino fundamental e também no ensino médio, né? Então, os estados e municípios definirão, né, as formas de colaboração, de modo a assegurar essa universalização do ensino obrigatório, porque, a partir da Constituição Federal de 1988, todas as pessoas do Brasil
elas têm direito à educação, ou seja, a educação ela é universal e a universalização do ensino, né, da educação, ela é uma a cláusula pétrea, né, da nossa Constituição Federal, tão jovem, né, nossa Constituição Federal. Embora a estudante escreveu ali no chat, né, que a Constituição Federal já está velha, mas não está. Ela, se for comparado, né, com outras constituições, a nossa Carta Magna, né, ela é considerada uma Constituição muito jovem, né? Tanto que ainda existem coisas que precisam ser implementadas, né? De tão jovem que ela é. Eu, pelo menos, considero a nossa Constituição, né? Uma legislação muito jovem, certo? Então, gente, em termos, né, de características gerais do sistema de educação, né, como eu disse para vocês, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é a Lei de 96, que é uma novidade da década de 90, que veio para implementar a Constituição Federal de 1990, de 1988, porque a Constituição ela foi homologada, né, mas ela precisa ser regulamentada, né? Então, ela é regulamentada em forma de leis específicas, né? O SUS foi criado na década de 90 para regulamentar o capítulo da saúde, né? O SUAS, nos anos 2000, 2003, aproximadamente, para regulamentar o capítulo da assistência social, né? E a LDB, que é a lei número 9.394 de 96, né? Que veio para regulamentar o capítulo que fala sobre a educação, né? Então, a LDB, ela vai dividir a educação escolar em dois grandes níveis, né? O primeiro nível é a educação básica, formada pela educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. E o segundo nível é a educação, né, superior, né? Na educação básica, ela vai se dividir em três etapas, né? As finalidades de cada uma, elas estão expressas nos artigos 22 e 26 da LDB, né? E o artigo 22, né, ele subsidia que a educação básica tem por finalidade desenvolver o educando, né, assegurar a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer meios, né, para progredir no trabalho e em estudos posteriores. Então, a LDB ela traz, né, essa pegada aí do trabalho, né, inserido aí então nas finalidades, né, da educação, certo? No caso da educação infantil, pessoal, é, trata-se de uma etapa inicial, né, da educação básica, e ela tem por finalidade o desenvolvimento integral da criança até os 6 anos de idade, né? Em seus aspectos físicos, psicológicos, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade, né? Mas a educação infantil, né? Ela tem que ser encarada assim de uma maneira extremamente séria, porque ela é uma fase importantíssima, né, no desenvolvimento integral da criança. Até os 6 anos, né, se a criança ela tem acesso à creche, por exemplo, a que nós chamamos de educação infantil, né, ela tem, obviamente, possibilidade de desenvolver uma série, né, uma série de fatores, né? No aspecto físico, né? No aspecto intelectual, psicológico, né? Na integração, né? Então, a creche, ela é de extrema importância, né? Inclusive, garantindo, assim, né? É, a, eu diria, sem exagero nenhum, gente, até a segurança alimentar, a depender, né, da,
da condição social, né, e financeira, então, das crianças, né? Neste caso, o ensino fundamental ele passa a ser obrigatório, né, gratuito nas escolas, inclusive para aquelas pessoas, né, que não tiveram acesso na idade própria, com a educação de jovens e adultos, né? Porque a LDB ela traz esse princípio, né? Esse princípio de atender a todos, né? De que ninguém vai ficar para trás, né? Então ela traz essa prerrogativa, né, de atendimento até as pessoas que não tiveram acesso ali, né, na idade própria do ensino fundamental, né? Tem duração de 9 anos, o ensino fundamental. Ele inicia-se aos 6 anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão, né? É, o ensino médio, né, que tem o objetivo de consolidar esse aprofundamento aí desses objetivos adquiridos no ensino fundamental, né? Ele tem duração mínima de 3 anos e o ingresso a partir dos 15 anos, né? A educação superior, ela tem a finalidade de estimular a criação cultural e desenvolvimento do espírito científico, né? E do pensamento reflexivo, além de incentivar o trabalho de pesquisa, a investigação científica, né? Visando o desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da criação e difusão, né, da cultura. Então, pessoal, eu vou falar um pouquinho mais, né, ainda de- é, dessa discussão, mas aí eu vou deixar para a próxima, para o próximo módulo, né, que é o terceiro módulo aqui desse debate que nós estamos fazendo, né, da disciplina de estrutura e funcionamento do ensino, certo?